Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aí mais uma abertura de pregão. Hoje é dia 21 de novembro. Vamos falar um pouco sobre as principais notícias que influenciaram no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode esperar para o pregão de hoje. E antes de mais nada, você pode notar que o cenário está diferente, porque eu estou em Goiânia, vou ministrar um treinamento presencial hoje, quarta-feira, quinta e sexta. Então, eu não vou fazer transmissão ao vivo. Eu vou disponibilizar todos os dias sim, às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, a gravação, um breve resumo do que aconteceu no mercado, os pontos de suportes e resistências para a gente se preparar para o mercado, beleza? Pessoal, ontem foi feriado em São Paulo, nós não tivemos negociações na Bolsa de Valores, porém o índice de ações brasileiras que é negociado lá fora, o EWZ, teve uma queda bastante expressiva, por dois principais motivos. Primeiro, o petróleo está sendo produzido cada vez mais, a demanda é pouca, ou seja, a gente tem muita oferta de petróleo, os preços caem porque a demanda está sendo pequena. E se eu não me engano, o ministro russo ele falou que eles não vão parar com a produção de petróleo, que não faz sentido, e isso injeta mais petróleos no mercado, o que faz aí pressionar. Então o petróleo caiu mais de 5%, isso refletiu no preço do minério também caindo 3%. Petro, enfim, as principais empresas ligadas a commodity lá fora tiveram fortes movimentações de queda. Inclusive, o setor de tecnologia lá dos Estados Unidos, empresas como Facebook, Apple, Amazon, Google e Google e Amazon, né? Eles tiveram fortes movimentações de queda porque eles já começam a olhar o setor crescimento um pouco menor. Resumindo, o mercado segue de mau humor lá fora, caiu 3%. Hoje o mercado deve abrir negativamente. Então, atenção, que se o mercado cair aqui até a casa dos 84 mil pontos, seria uma queda bastante natural. Então, muito cuidado se você for atuar na Bolsa de Valores, o mercado deve abrir em gap de baixa. A primeira dica que eu vou procurar para vocês seria traçar pontos de suportes e resistências e tentar procurar uma compra nessa abertura. Então, vamos lá. O índice fechou com 0,7% de queda na última segunda-feira. Se a gente for levar em consideração, ele tem um espaçozinho para cair até a casa dos 84 mil. Então, atenção que esse seria um ponto de queda, que é esse próximo suporte, fundo, referências de preço. Cenário menos negativo somente para a gente pensar em alta, se ele romper a casa dos 89.500 pontos. Já o dólar futuro, se a bolsa eventualmente iniciar um processo de queda, o dólar pode abrir numa movimentação de alta. O próximo ponto de parada é 3.800, que é a região de 3,80, rompendo 3,80, 3,835 e depois a gente pode ter uma alta até a casa de 3,900. O dólar segue na sua consolidaçãozinha ainda, ele tem que romper a extremidade de 3.810 para cima ou perder a casa de 3.700 para baixo para ter movimentos um pouco mais direcionais, beleza? Então vamos lá, pegar aqui os pontos de suportes e resistências. 3.759 foi o fechamento do meu dólar. Se eu colocar aqui o mouse em cima, ele vai me dar a cotação de ajuste 3.765,48. 3.765,48 é o ajuste do mercado de dólar. E agora eu vou dar uma olhada no índice. Lembrando-lhes que o índice pode abrir em gapzinho de baixa e esse gap em baixa sinalizaria o teste de uma região de suporte importante. Então um pouco de cuidado. O ajuste do índice ficou em 88,195. Ajuste 88,195. E vamos lá, agora pegar o fechamento do índice, ficou em 88,235. Danilo, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai decidir aí os pontos de suportes e resistências para se preparar para a abertura do mercado. Então a gente traçou o ponto de fechamento, agora a gente coloca o gráfico de 15 minutos e vamos lá ver o que nós temos de referências de preço. Onde o mercado pode ter obstáculo? Ele pode ter obstáculo nessa região, nessa região, nessa região, nessa região de preço. Então, quais são os pontos para cima do índice? 88.235 foi o fechamento, 88.340 é o primeiro nível, 88.560 é o segundo, 88.650 é o terceiro nível e depois eu vou ter 89.000 pontos como nível de resistência. Danilo, se eventualmente o mercado de índice ele cair, é o que sinaliza o mercado lá fora, e quais são os próximos obstáculos? A gente vai ter um próximo ponto de suporte nessa casa dos 87.000 pontos, depois eu vou ter essa casa de região de suporte na casa de 87.800,
depois esse fundinho prévio, depois eu vou ter esse outro fundinho prévio aqui embaixo, eu vou ter uma outra movimentaçãozinha na casa do 87 mil, depois esse outro ponto, esse outro ponto, esse outro ponto e esse outro ponto. E se a gente for analisar, queda de 3%, tá, pessoal? Entre o fechamento com os pontos de suporte. Então, o que eu tenho como um ponto de suporte abaixo do fechamento? 88 mil, que é um ponto psicológico, 87.780, 87.500, 87.200, 87.750, opa, 87 mil pontos, 86.650, 86.440, 86.210 e 86 mil pontos. Danilo, se o mercado ele abrir em gap de baixa, lá na casa dos 86.200, o que eu tenho como resistência? Eu tenho todos esses níveis acima. Depois eu só vou ter que traçar outros pontos de suportes, tá bom? Então, vou colocar aqui os meus pontos de suporte e resistências. Qualquer coisa, como você está assistindo a gravação, tira um print screen dessa tela, salva aí, depois a gente volta. Beleza? Vamos pegar agora aqui o movimento do dólar, ver o que eu tenho de obstáculo para o dólar, tanto para cima quanto para baixo, e ver o que o mercado ele pode, que ele pode desenvolver aqui de movimento. Então, colocando aqui o gráfico de 15 minutos do dólar, níveis de resistência, eu tenho esse topo, essa referência de preço, eu vou ter essa referência de preço, essa outra referência, essa e essa. Então, o que eu tenho acima do fechamento do dólar? 3.766, 3.775, 3.780, 3.785, 3.792 e 3.800. Ó, alto uso do CPU, hein? Vamos ver. Estamos acabando, no pifo agora não. Suportezinho, galera, eu tenho esse ponto de suporte, esse ponto de suporte aqui embaixo, eu tenho outro pontinho de suporte aqui embaixo e para matar esse outro aqui embaixo. O que está abaixo do fechamento do dólar? 3.757, 3.747, 3.730 e 3.733. Então tá aqui, pessoal, os pontos de suportes e os pontos de resistências do nosso mercado. Então, só para lembrá-los, o mercado deve reagir negativamente, então eu sugiro que vocês tenham muita paciência, muito cuidado, muita cautela. Lembrando, 3 mini contratinhos, abertura, gerenciamento de risco, entra com um, depois entra com outro, depois entra com outro. Respeite o seu stop, respeite o seu gerenciamento de risco. Lembrando, quarta, quinta e sexta, 3 pregões, estamos nos aproximando do final do mês, então muita paciência, muito cuidado e muita cautela. Beleza, galera? Então, bom